já de ficar a gravar na nuvem. E, portanto, eu vou dar início, depois isto está de ser tratado em termos de vídeo. Eu vou fazer uma breve apresentação, porque fui ver aqui na internet aqui a biografia do José Bento da Silva. Ok. José Bento da Silva agora está mais tentado ligado à Oficina da Liberdade. Não é? Houve uma edição de um livro onde foram publicados uma tradução minha de contexto puramente libertário. Deu ali algum debate interno antes de ser publicado, pelos vistos. E, portanto, é a prova que o José Bento da Silva está pelo menos próximo, ou pelo menos receptivo à filosofia libertária. E ele está em Warwick. Ele tem, pelo que eu consigo perceber, o curso de Engenharia Eletrónica na Universidade de Aveiro, fez o curso de Filosofia na Universidade do Porto, fez um MBA em Gestão na Católica, em Portugal, e depois fez o doutoramento em Warwick, e é lá professor. E, como eu disse, parece-me que ele é pelo menos receptivo ao debate, enfim, às nossas ideias, e o desafio que eu lhe tinha posto, que ele agora há de expor, é sobre o tema se há espaço para o radicalismo hoje em dia, enfim, no espaço político e no espaço de debate. Porque, enfim, temos que nos assumir como tal, e a palavra radical até parece que assusta e afasta pessoas, mas digamos, no ramo do nosso dia-a-dia, de facto, há espaço, parece haver espaço para uma maior clareza de ideias, quer em termos de filosofia, mas também na ação prática. Portanto, foi um bocadinho este desafio que lhe pus, e, portanto, vamos dar a palavra ao José Bento da Silva, aqui, com estas condições que a tecnologia nos permite, e, portanto, José Bento da Silva, a palavra é tua. Olha, ia-te só pedir uma coisa. Se a sala ou isso pudesse ser visível para mim, era bom, porque eu gosto de ver pessoas. Certo. Claro, evidente. Também posso ver só a ti, que és um ser humano. Mas... Está aqui a sala. Pronto. Ótimo. Podes pousar aí em qualquer sítio. Assim vejo a coluna, que já não é um ser humano. Ora, nos dias que correm parece que há identificação entre humanos e não humanos, portanto... Podes ver aqui o cartaz Imposto é Roubo, que está aqui na parede. É lindo. E pronto. Assim está perfeito. Assim está perfeito. É só porque... Está ótimo. Muitas pessoas... Eu tenho tido essa experiência recentemente pelas razões que são conhecidas de todos, mas de facto dar aulas cara a cara, dar aulas online ou gravar slide... Calma. Sim, ouves? Perfeito. Ouvem bem todos. Pronto, estava só a dizer que para mim ver pessoas, mesmo que seja à distância, faz uma diferença, é uma diferença bastante significativa quando se está a falar. Bom, antes de mais, obrigado a todos pela paciência e pela disponibilidade para me ouvirem a falar sobre o tema que o Carlos propôs nestas condições, que não são as ideais. Obrigado ao Carlos por se ter lembrado de mim. Como o Carlos referiu, eu não sou certamente o inimigo do libertarianismo, não sou certamente. Costumo dizer a brincar que só não sou um libertário puro e duro porque não percebo nada de economia, só me falta isso. De resto, do ponto de vista filosófico, etc., não tenho grandes dúvidas de onde é que o que eu sinto e penso, por onde é que anda. O desafio que o Carlos me propôs para falar hoje era uma pergunta que versava assim:
há espaço para o vanguardismo radical na defesa da liberdade. Eu achei esta pergunta extremamente interessante. Obrigou-me a estudar umas coisas, por isso foi bom. O que significa que vocês podem achar a apresentação que tenho para vos fazer um bocado aborrecida, isso é um risco que se corre. Eu pessoalmente tive imenso gozo a explorar este assunto. Na verdade, deu-me bastante gozo, a dada altura não conseguia, digamos assim, parar de o explorar. Como não estou aí, e como já havia a hipótese, agora confirmada no início, que não poderíamos eventualmente, ou seria difícil, partilhar os tais slides e tal, e para não divagar demasiado, resolvi fazer uma coisa que é a primeira vez na vida que faço, que é escrever aquilo que tinha para vos dizer. Portanto, vou ler aquilo que preparei, interrompendo de vez em quando, e portanto aqui vai disto, como se costuma dizer o povo. Não é? O início do texto que eu preparei para vós tem uma citação de São João Paulo II que diz: não tenhais medo. E não tenhais medo é provavelmente, que diz só isto, a citação, nada mais. É provavelmente a linha condutora daquilo que tinha para falar hoje. Quando eu inicialmente aceitei falar sobre este tema, vanguardismo e defesa da liberdade, Carlos, aconteceu aqui alguma coisa que eu deixei de vos ver e sou o host? Não. Ainda me ouvem? Foi abaixo, mas vamos esperar que esteja tudo bem. Já me ouvem outra vez? Sim, sim. Ok, até eu me ouvi. Portanto, estava eu a dizer que quando inicialmente aceitei falar sobre vanguardismo e defesa da liberdade, a primeira coisa que me ocorreu como uma espécie de tentação inocente, mas uma tentação, foi falar de liberdade e ordem, e a questão da ordem. E ato contínuo, digamos assim, comecei a pensar que isto poderia ser mesmo uma tentação inocente, mas comum, porque me parece, daquilo que vou lendo sobre libertarianismo, liberalismo e quejandos, que vou lendo quando posso, porque a minha atividade profissional é dar aulas a executivos sobre comportamento organizacional, o que significa que na reforma talvez termine estas leituras. Vou-me apercebendo disso que vou lendo, que os proponentes da causa da liberdade sentem muitas vezes, eu atrever-me a dizer demasiadas vezes, a necessidade de justificarem que é possível ordenar a sociedade a partir da liberdade. Esta necessidade de justificação é para mim uma coisa intelectualmente extremamente interessante, um desafio que eu acho absolutamente fascinante. Em primeiro, os defensores da liberdade parecem saber que mesmo que intuitivamente, que ou a liberdade demonstra gerar ordem, ou a causa da liberdade, chamemos-lhe assim por enquanto, não terá grande adesão, assumindo que as pessoas que propõem a liberdade como paradigma, passo a expressão, pretendem converter outros à sua causa. Esta necessidade de justificar a ordem social, que alegadamente resultará de uma sociedade livre, parece até, em alguns textos, indicar que os libertários reconhecem à tradição uma importância que à partida até poderia parecer estranha ao ideário libertário. Eu acrescentaria aqui, com licença, que para mim já não é muita coincidência que muito autor libertário, e muito libertário, que vamos conhecendo na vida, se identifique como ateu, mas tenha imenso respeito pela religião. Eu começo a achar, sem ter qualquer tipo de evidência empírica para isso, como é evidente que estas coisas não se demonstram, estão para lá da ciência, que esse respeito pela religião até pode vir de um certo reconhecimento, mesmo que intuitivo, que a religião e a tradição conferem ao indivíduo um certo conjunto de categorias que lhe permite ter alguma estabilidade que é importante para o próprio indivíduo. Ora, a necessidade de justificar a ordem social e a ordem pessoal é uma constante até no nosso dia-a-dia. Coisas como as que vivemos atualmente, o uso obrigatório ou não de máscaras,
o direito ao porte de armas, a privatização de tudo e mais alguma coisa, a liberdade de expressão, os direitos laborais, a liberdade religiosa, o financiamento da polícia, que é agora um tema quente nos Estados Unidos, o direito a educar ou não para a cidadania, que é um tema quente em Portugal, e basicamente tudo o que diz respeito às mais variadas dimensões da economia parece estar sempre assombrado pela necessidade de justificar que por via da liberdade atingiremos um nível de ordem semelhante ao nível de ordem que a mão amiga de uma entidade paternalista, centralizadora como é o Estado, providencia. Daí eu ter citado São João Paulo II quando diz não tenhais medo, porque para mim esta categoria é fundamental, como espero conseguir explicar mais à frente. Ora, a mim parece-me que nós não podemos garantir que da liberdade nasce ao mesmo nível de ordem. E isto para mim não é um problema, esse será até o argumento principal da minha intervenção. Para mim isto não é problema absolutamente nenhum. Nem sequer podemos garantir que da liberdade nasce ao mesmo nível de segurança social e económica. Eu, em jeito um bocado prosaico de conversa de café, costumo dizer às pessoas que o verdadeiro libertário é aquele que está preparado para a pobreza, mesmo que esse seja o preço a pagar pela liberdade. E, portanto, não vejo qual é a necessidade, do ponto de vista teórico, de justificar que atingiremos o mesmo patamar. Obviamente nós temos sempre na nossa narrativa esta tentação, talvez, repito a expressão, de associar coisas como a liberdade, a rule of law, para quem acredita nela, a defesa da propriedade e outras bandeiras libertárias ou liberais, a sociedades mais desenvolvidas do ponto de vista material. Isso tem sido uma linha de argumentação que é, digamos, clássica. Contudo, esbarramos sempre no contra-argumento do, digamos, inimigo, que refere que tais sociedades tendem a ter também modelos de Estado fortes e, por isso, discernir aquilo que é fruto da ordem estatal ou da ordem espontânea pode chegar àquilo que é próximo do impossível. Avançamos por aproximação, associamos uma certa relação de causa e efeito à liberdade e ao desenvolvimento económico, mas na mente daqueles que alegadamente queremos converter, e eu penso que às vezes até na nossa mente, estará sempre um fantasma do Estado. Gostaríamos de o retirar, de poder retirar aquela variável. Ora, isto tudo parece-me que é não um convite a uma crítica, mas um convite a um apreço pela liberdade radical, que é o tema que me foi proposto e que eu penso que é um fenómeno relativamente marginal, no sentido em que tomamos aquilo que é liberdade, como se diz em inglês, taken for granted. Assumimos que já sabemos aquilo que poderá ser ou não a liberdade. E era um bocado sobre isso que eu gostaria de refletir, tendo em consideração o tema do tal vanguardismo e tal. Todas estas revelações esparsas que eu fiz até aqui sobre estas necessidades intuitivas de associar ordem, liberdade e Estado, e parece que está tudo sempre no mesmo, leva-me a refletir sobre aquilo que poderíamos chamar a dimensão sociológica disto tudo. A sociologia aqui entendida como uma espécie de simplificação e de redução, com as devidas desculpas, à sociologia de tudo aquilo que poderia ser também da filosofia, da antropologia e até das humanidades clássicas. Quando eu me entretenho a ler estas coisas, porque de facto não é a minha atividade principal, infelizmente, fico sempre com a sensação que o grande fantasma ocidental é o próprio indivíduo. Isto é, quando a pessoa lê filosofia política, por exemplo, está sempre por ali, nas entrelinhas, uma relação de suspeita permanente do homem em relação ao próprio homem, que é absolutamente surpreendente. Tudo parece assentar na premissa de que podemos, ou devemos até, governar o indivíduo de alguma forma, seja ela qual for, sob pena de cairmos na anarquia absoluta, seja lá o que isso significar, porque acabamos por nunca saber o que é. Mesmo em alguns tratados de filosofia política, quando se refere a tal anarquia original, ou seja o que for,
a descrição que é dada é uma descrição imaginária, porque não temos evidência de que tenha sido assim, em muitos dos casos. Em cima disto tudo, o indivíduo deve ser libertado de si próprio. Isto é, nós temos uma espécie de desconfiança do indivíduo enquanto indivíduo em relação com os outros e temos uma espécie de desconfiança, de suspeita do indivíduo consigo próprio. Não é por isso só o indivíduo em sociedade que deve ser governado. Não se trata apenas do risco, por exemplo, de um indivíduo poder explorar outros indivíduos. Trata-se de uma suspeita permanente do indivíduo em relação a si próprio. Esta suspeita tomou um caráter científico nos últimos 100 anos, digamos assim. Científico e, de certa forma, atrevo-me a dizer, proto-religioso. Coisa que tentarei explicar o que é que quer dizer com isto mais à frente. Tomou esse caráter científico, nomeadamente com a entrada da psicanálise em cena, não é? Como é que vamos confiar no indivíduo se o próprio indivíduo, aparentemente, nada sabe de si próprio? É-se uma besta, o indivíduo. É presa dos outros, durante séculos, e está aprisionada a si própria, por via de uma suspeita constante, de caráter freudiano, e que coloca o indivíduo, essa noção de indivíduo em liberdade, sujeito a uma triste rendição a tudo o que seja hierarquia, ciência, tecnologia e que possa ser percebido como estando para lá do indivíduo. Isto é, de forma simples. Quando eu leio para estas coisas, quando olho para estas coisas e quando estava a refletir nisto tudo, é como se nós só confiássemos naquilo que estivesse para lá do indivíduo. No indivíduo, no ser humano, nunca confiamos. Isto é uma tradição longa, que não vem só do Freud, tem também assim uns toques de catolicismo aqui, naturalmente, uma desconfiança radical e originária em relação ao próprio indivíduo. Tem até uns toques de tradição mística e o poder que o indivíduo tem de imaginar as coisas mais abjetas, que sempre encantou os místicos, de certa forma, encantou Freud, mas que gerou, em relação ao próprio indivíduo, uma suspeita constante. Não podemos confiar no indivíduo. Contudo, havia aqui, tradicionalmente, algo que garantia, dava um certo garante de ordem e uma certa garantia de que as coisas iriam correndo mais ou menos bem, que era a ideia de Deus. Permitia ao indivíduo estar, de certa forma, seguro de si, seguro dos outros, e claro, a Igreja Católica também providenciava parte dessa segurança, se posso dizer a coisa assim. A perda de Deus, não como Deus da fé aqui, mas a perda da religião e da secularização, agravaram a desconfiança da humanidade em relação a tudo o que é humano. Desconfiamos do indivíduo por defeito. Contudo, isso não eliminou, antes pelo contrário, uma espiral obsessiva de confiar e substituir Deus por tudo aquilo que pareça que está para o lado do humano, uma espécie de transcendência secularizada. Por exemplo, a ciência é um caso clássico até na sociologia desse fenómeno. A ciência, os seus mitos em torno da imparcialidade e objetividade da ciência, que esperava-se que tenham ficado definitivamente enterrados com o Covid, mas pelos vistos não. A crença de que a ciência não é uma atividade política, quando também é uma atividade política. O próprio Estado moderno, a própria tecnologia, que até no marxismo era vista como tendo o potencial de libertação do homem, no futuro, o próprio Marx acreditava nisso. São tudo exemplos de conquistas da modernidade, que partilham em si a característica que estão distantes do indivíduo, e por isso é que as pessoas confiam nelas. Mesmo quando são criações do indivíduo para governar o indivíduo, como é o caso do Estado, estas criações assumem um caráter transcendente rapidamente. O Estado está para lá do indivíduo, o que lhe confere uma dimensão moral. A ciência, mesmo sendo descoberta pelo indivíduo, parece referir-se a uma ordem natural que é externa ao indivíduo e por isso assume uma dimensão moral.
E a tecnologia, a qual é criada pelo próprio indivíduo, uma vez dada à luz, de imediato se liberta do indivíduo, o que também lhe confere um caráter moral na mente das pessoas. Daí, por exemplo, que não seja muito estranho alguns debates atuais na sociologia em torno da moralidade de agentes não humanos, como, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial, onde sistematicamente associamos os erros desses algoritmos a erros humanos a quando da sua programação. E raramente se discute a imoralidade de entregarmos decisões sobre humanos a humanos, porque alegadamente, uma vez bem desenhados e programados, seriam capazes de tomar decisões objetivas, racionais, distantes do indivíduo e, portanto, boas. Daí a sua alegada moralidade. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Às vezes tenho a sensação que a causa da liberdade do indivíduo está armadilhada pelo próprio indivíduo, o qual vive em constante suspeita daquilo que é humano. E mesmo quando vive iludido pelo seu próprio libertarianismo, aqui falo, por exemplo, de mim, não posso julgar o libertarianismo dos outros, como é evidente, não raras vezes assume-se uma argumentação que até parece indicar outra vez uma desconfiança original acerca de si próprio e dos outros. E eu até arriscaria a dizer que o que distingue as várias fações liberais não é o peso do Estado ou não que as várias fações aceitam, mas sim o nível de medo dos outros indivíduos e de si próprios. É o medo, como eu o vejo, que distingue as várias fações liberais e não propriamente que papel atribuir ao Estado. Na verdade, as várias fações liberais, com exceção do libertarianismo, chamemos-lhe puro, vivem todas reféns das próprias categorias de modernidade e de tentativa de distanciamento do indivíduo que atrás a referi. Assim, o libertarianismo, ou a defesa extrema da causa da liberdade, poderia lutar constantemente pela libertação das categorias modernas que muitas vezes aprisionam o próprio sonho liberal. Devaneios modernos como o primado da ciência, da tecnologia, ou o progresso infinito em direção a qualquer utopia, seja ela política ou tecnológica, são coisas que devem ser constantemente questionadas, porque são, ponto 1, fonte de medo do indivíduo sobre si próprio, de suspeita, e ponto número 2, sistematicamente originam as soluções que todos vós conhecem bem melhor do que vós. Chegado aqui, e aqui isto é um registro relativamente pessoal, no sentido em que se fossem ler o que eu escrevo, coisa que nem a minha mãe faz, porque ninguém tem paciência, veriam que eu tenho imensa curiosidade pelas coisas que estão no oposto daquilo que geralmente fazemos. Por exemplo, não me interessa muito o escrito, interessa-me o oral, e por isso escrevi um paper de contabilidade sobre contabilidade oral e não contabilidade escrita, só para dar um exemplo. Não me interessam muito estas categorias, já falarei um pouco mais à frente outra vez disto, da modernidade, mas interessam-me outras categorias mais ligadas à vida das pessoas, como o mistério que existe na vida, etc. Para vos dar alguns exemplos de como é que isto poderia informar uma discussão em torno de alguns temas liberais, pensei nos seguintes. Por exemplo, quando alguma parte do libertarianismo se insurge contra o constitucionalismo ou defende que o anarcocapitalismo é o mesmo que contract law, várias vezes vou usar a expressão em inglês porque não tive paciência para ir procurar como é que se traduzia. As minhas desculpas por isso. E defende que o anarquismo é o mesmo que contract law. Eu penso que não se pode deixar cair no esquecimento que aquilo que é próprio de um indivíduo livre, de um ser humano, é apertar a mão sem necessidade de contrato algum. Por exemplo, quantas transações são diariamente realizadas entre seres humanos sem que exista ali qualquer tipo de contrato escrito. Ou mesmo quando o libertarianismo afirma que o direito não se cria, mas que é uma descoberta, penso que não pode nunca deixar de lembrar que o direito não pode ser externo ao próprio indivíduo, e que seja o direito criado ou descoberto, o que importa discutir é a necessidade do direito escrito e interrogar esta necessidade constantemente.
Não estou com isto, obviamente, a minimizar a relevância do direito, era o que faltava, mas há exemplos históricos que, por exemplo, vêm de autores libertários, que são muito engraçados para nos fazerem, passo a expressão engraçado, para nos fazerem refletir sobre isto e da capacidade dos indivíduos descobrirem arranjos legais capazes de satisfazer aquilo que necessitam, resultado de cooperação local, e sem que o Estado ou qualquer outro agente externo a eles, sempre representativo de suspeita entre os indivíduos, tenha ali qualquer tipo de papel. Penso que um exemplo clássico disto é o da lei dos marcadores, não é? Law Merchant, disse em inglês, que não era mais do que uma codificação de práticas ancestrais de coordenação voluntária entre comerciantes internacionais, sem necessidade de qualquer tipo de intervenção externa. Isto é, os comerciantes confiavam nos próprios comerciantes, não suspeitavam dos comerciantes. Este mito de que eu, para confiar em alguém, num indivíduo, necessito de alguém externo ao indivíduo, não se aplicava aqui. Quem melhor do que os comerciantes para julgarem os interesses dos próprios comerciantes. Há um autor, Trackman, que num livro sobre estas coisas de 1980, diz que aquilo que sustentava o governo dos comerciantes entre si, na Law Merchant, era a boa-fé e a reciprocidade. Isto é, para mim, absolutamente fascinante. Reparem que não estamos aqui a falar de este tipo de arranjo é melhor por qualquer tipo de razão economicista. Este tipo de arranjo era bom porque alavancava categorias que os seres humanos conhecem, todos, como a noção de boa-fé, a noção de reciprocidade. São coisas curiosamente identificadas por antropólogos, por exemplo, como sendo comuns a qualquer ser humano. E que me parece hoje em dia ser algo que necessitamos recuperar, que é o humano, aquilo que é da existência. Outro exemplo ainda dentro do caso da Law Merchant era o caso, é que em caso de disputa, a evidência oral, aquilo que as pessoas diziam, sobrepunha-se em muitas circunstâncias à evidência escrita. Um acordo verbal era suficiente para fundar uma parceria privada, por exemplo. A transmissão de propriedade era informal, isto agora é teu, transmitida por via oral. Os juízes não tinham formação em direito, não precisavam disso para nada. Os juízes, em caso de disputa, eram outros comerciantes, sendo que a razão era que só os comerciantes percebem de comércio internacional, um tipo de argumentação que provavelmente aqueles que gostam de Hayek também gostariam. O que me interessa aqui não são as minudências técnico-jurídicas deste tipo de arranjo legal não escrito. Não me interessa muito que isto é resultante de uma descoberta progressiva da lei e, portanto, poderá ser do agrado de vários de vocês, libertários. Penso que será certamente do agrado do Carlos Novaes, que se calhar até conhece este caso melhor que eu. O que me interessa aqui não é que isto é mais um exemplo de que a lei não tem que ser criada por um agente particularmente iluminado, agente esse geralmente coincidente com o Parlamento ou o Estado, ou como queiram referir. O que me interessa aqui é realçar o facto de, nas entrelinhas disto tudo, estar o indivíduo enquanto humano. Outro exemplo para mim que é muito interessante é quando Kirchner fala do ato empreendedor como estando relacionado com a aceitação primordial do desconhecido e do futuro. Aqui não se está a falar só de economia per se, estamos a falar de categorias humanas. Reparem que quando Kirchner diz uma coisa destas, nem sequer está a falar do tempo, tal como é entendido na modernidade, algo que pode ser administrado, controlado e que quando em relação com o futuro pode ser analisado, escrutinado e até previsto. Como por exemplo acontece na disciplina que eu ensino, que é a gestão, seja ela de caráter fordista ou pós-fordista, assume o futuro como algo que é perfeitamente acessível ao ser humano. Mas Kirchner, quando fala do futuro no desconhecido, fala também, está a falar também
de coisas que estão relacionadas com o imprevisto, a surpresa, o risco, a inevitabilidade do erro, da falha e o papel fundamental da sorte no ato empreendedor. O que é extremamente interessante, porque coloca este tipo de trabalho para lá do científico, digamos assim, para lá do económico, sem ofensa nenhuma para os economistas, era o que faltava, mas como trazendo para a discussão em torno da liberdade outro tipo de categorias que penso que são importantes para a podermos discutir como vanguarda, que foi o tema que me foi proposto. O que eu estou aqui a tentar dizer é como se eu estivesse, passo a calinada filosófica, porque não estão no mesmo espectro político, mas era como se eu estivesse a tentar trazer o existencialismo para o libertarianismo, por exemplo. Salientar a centralidade do humano, do que é próprio do humano e daquilo que constitui na realidade a sua existência, para o pensamento libertário. Ora, isto tudo porque, já disse atrás, o importante para mim é libertar o indivíduo do próprio indivíduo. Okay? Ora, chegados aqui, uma espécie de ponto central do argumento, um pouco mais complexo, mas com isto estou mesmo quase a terminar, não desesperem, é que às vezes me parece que substituir uma narrativa, por exemplo, de progresso, de caráter marxista e científico, por outra narrativa de progresso, mas disfarçada de alguma forma de liberalismo e economicista na sua origem, não resolve o problema fundamental do humano enquanto indivíduo, não resolve o problema fundamental da suspeita. Certamente uma perspectiva é muito melhor do que a outra, até do ponto de vista material. Mas ambas assumem, de certa forma, a capacidade do homem para substituir a transcendência por qualquer outro tipo de transcendência criada pelo próprio homem. E que temos mais do que evidência que dificilmente traz resultados positivos. Uma será certamente mais positiva do que a outra, mas ambas precisam de libertar-se desse tal medo que eu referi no início. Há vários tipos de transcendência criadas pelo homem, que já referi várias atrás, mas nos últimos 2 séculos, no último século talvez de forma mais acentuada, podemos descrever a evolução destas coisas da seguinte forma, de forma pedestre, isto é um resumo, é uma conversa entre amigos, mas penso que não é muito longe daquilo que se passou. Deus Nosso Senhor, coitadinho, foi sendo substituído sucessivamente por outro tipo de estruturas. E mesmo quando emergiram algumas correntes, tipicamente com o prefixo pós associadas, como pós-modernidade, pós-estruturalismo e coisas do género, na verdade todas estas correntes só trataram de substituir algumas estruturas por outras, ou acrescentar ainda mais estruturas, como é o caso do pós-estruturalismo. Uma dessas foi a língua, que é um dos exemplos de estrutura criada para substituir, para garantir que o indivíduo se porta bem, que nos últimos anos tem tido mais impacto. Curiosamente, na tradição católica, muita gente esquece que o oral, aquilo que se fala, aquilo que se comunica entre sendo seres humanos, foi sempre entendido como um reduto último da transcendência. Isso vê-se, por exemplo, no papel da confissão oral no catolicismo. Ora, esse reduto, esse último reduto que tínhamos, deixou de ter um caráter religioso e passou a ser entendido como uma estrutura, mesmo assim ela transcendente, mas já desprovida desse caráter pessoal que lhe conferia um Deus, mas sempre fora do controle do indivíduo. O que é que isto quer dizer? O indivíduo fala, vocês falam, mas o que estáis a dizer pode ter, e segundo esta gente geralmente tem, um significado que está para lá do entendimento e das intenções que o próprio indivíduo tem.
Por isso há que apurar a língua, o que dizemos e até o que pensamos. Uma vez apurada a língua, esta pode funcionar outra vez como um espaço de transcendência, capaz de libertar o indivíduo de si próprio da obscuridade. É isto na prática, em termos filosóficos, o que significa o politicamente correto, que nunca se tratou de política, mas de uma suspeita fundamental sobre tudo o que vem do indivíduo. Todas estas estruturas que fui referindo são estruturas que substituem Deus, mas que têm como alcance último tentar governar os indivíduos entre si e governar o interior do indivíduo. Ora, isto deixa-nos sempre numa situação que é teoricamente muito difícil de desmontar. Aliás, deixem-me dizer-vos, isto não está escrito aqui no texto, mas deixem-me dizer-vos que, para mim, uma das dificuldades em desmontar este tipo de coisas é porque é uma espécie de argumento circular. Quer dizer, a partir do momento em que eu suspeito acerca de tudo o que se passa no indivíduo, como é de tradição psicanalista, e eu suspeito tudo o que o indivíduo diz e tudo o que lá está pode ser fruto de algo estrutural, eu depois também não tenho forma de demonstrar que não é assim, porque se parte da premissa que tudo é para desconfiar e, portanto, nunca sai daqui. O caminho que pode ligar, de certa forma, a este tipo de vanguardismo que me foi pedido para refletir, é um caminho que passa não por rejeitar estas coisas, mas para trazer à liça outras. Ora bem, antes de explicar que outras trazer, eu fui fazer um trabalho de casa por causa do Carlos Novaes, uma coisa que me deu algum gosto, que na verdade não conhecia muito disto, mas fui por aí ler umas coisas e descobri que a metáfora da avant-garde, da tal vanguarda, tem naturalmente uma origem militar, isto para mim não era muito difícil de ter imaginado, denota aqueles que vão à frente, que estão na frente. Eu, por princípio, teria uma certa urticária em relação a este tipo de noção. Ir à frente, a guiar os outros, seria uma coisa que, à partida, me resultaria estranha. A metáfora, quando aplicada às questões culturais ali pelos meados do século XIX, pelos vistos começou a ser usada em relação, por exemplo, aos socialistas utópicos, como Saint-Simon, Fourier e outros, para descrever a sua capacidade para imaginar novas formas de organizar o social. Passou a designar tudo aquilo que pudesse ser associado a uma mudança radical, mais concretamente. Tudo aquilo que quebrasse com a tradição, tudo aquilo que estivesse relacionado com a invenção e a imaginação de um futuro melhor. Dentro deste conceito da avant-garde, de vanguarda, estavam vários movimentos, a grande maioria deles até de pendor internacional, e estavam movimentos anarquistas, nada de espantar, estavam movimentos libertários, por exemplo, também, pelos vistos, e estavam fundamentalmente, isto é que me parece aqui muito interessante, movimentos artísticos. A fazer fé no que estes historiadores dizem, os que eu li, a vanguarda era também predominantemente composta por gente da alta burguesia e até da aristocracia. Isto é um pormenor interessante, mas que me interessa muito pouco, a não ser que seja para referir de passagem, que eu próprio tenho uma relação muito ambígua com a ideia de elite. Por um lado precisamos das elites, por outro geralmente as elites caracterizam-se por serem elites, por desconhecerem aquilo que realmente interessa. As elites intelectuais são um caso paradigmático de relevância e irrelevância total em simultâneo, que é uma coisa que penso que reforça o meu argumento e que vocês certamente conhecem bem, este tipo de relevância fundamental quando associada às elites intelectuais. A dimensão da vanguarda, que me parece muito interessante explorar, é a sua relação com as artes. Porquê? Há muito trabalho sociológico que refere o papel, e até antropológico, o papel do simbólico como capaz de gerar a ação humana. Que é uma coisa que a mim me fascina particularmente. Para estes vanguardistas, a ideia de que a mudança social
a ideia fundamental era que a mudança social deveria ser acompanhada de uma mudança estética. A avant-garde tinha muito esta ambição de unir a radicalidade da arte com a radicalidade política. Isto é, deixem-me repetir, absolutamente fascinante, parece-me, porque traduz uma intuição muito importante e que nós muitas vezes esquecemos e que eu vou agora tentar dar exemplos acerca disso, da importância fundamental daquilo que é estético e normativo e ético para gerar adesão e para gerar ação, para colocar o indivíduo a fazer alguma coisa. Nós podíamos colocar isto em outros termos simples, por exemplo, o indivíduo não age no decorrer da sua existência seguindo critérios de modernidade racional. As categorias modernas de racionalidade não explicam na totalidade o comportamento do indivíduo enquanto um ser humano localizado e parte de um determinado contexto, parte de uma determinada tradição e com uma determinada história que é individual. As categorias modernas não têm capacidade de abarcar tudo isto. São extremamente limitadas na sua capacidade de explicação de tudo o que é deste domínio. Ora bem, exemplos de como este fascínio pode ser, este fascínio pelo estético pode gerar ação. Deixem-me pegar num exemplo que muitos de vocês se calhar conhecem bem melhor do que eu, mas não seja porque eu sei que alguns de vocês são economistas. Eu penso que vi aí há bocado o Pedro Almeida Jorge, está aí o Rui, o Carlos, daqueles que vi enquanto o telemóvel andava pelas mãos do Carlos, que é o exemplo de fascínio à esquerda e à direita, por aquilo que em inglês se conhece pelos commons, que eu não sei como é que se traduz para português. Ambas as formas de anarquismo, digamos assim, denotam grande fascínio por esta coisa, pelos commons. Há, contudo, uma diferença fundamental que muitos de vocês devem conhecer. Por exemplo, enquanto o anarquismo de direita olha para os commons como um arranjo local de propriedade privada, o anarquismo de esquerda tende a encarar os commons como um regime de ausência de propriedade. Pegando no exemplo, por exemplo, de commons que são de vez em quando referidos como os commons suíços, em que as vacas de cada um pastam em terrenos comuns, que é um exemplo dado por alguns como um arranjo de propriedade local, sem necessidade do Estado, mas que acarreta consigo o direito de determinar quem pode colocar as suas vacas a pastar nos terrenos da aldeia. O anarquismo de esquerda vê neste tipo de commons, por exemplo o suíço, uma possibilidade para o sonho da ausência da propriedade, em que a aldeia não tem o poder de excluir quem quer que seja de colocar a sua vaca a pastar num terreno, porque o terreno não é de ninguém. Daí que à esquerda se saliente, quando se fala destas coisas, a necessidade de nunca atribuir qualquer tipo de direito de exclusão aos commons, enquanto pessoas que falam sobre os commons, como por exemplo o Walter Block, salientam a necessidade e o facto de todos eles terem direitos de inclusão e exclusão. Isto não é o que mais me interessa. O que mais me interessa é que quando leio estas coisas, e esta conversa era sobre as coisas que a mim me fascinam pessoalmente quando leio isto, é o caráter estético de tudo isto. E que penso que os vanguardistas do início do século XX perceberam quando referiram a necessidade de uma mudança estética associada a uma mudança política. Por exemplo, a esquerda anarquista tem um fascínio estético pela ideia de ocupação de um espaço comum. Há uma autora que é a Silvia Federici, onde isto é notável em todas as páginas dos seus livros. O que de facto fascina é uma ideia, mesmo que somente imaginária, de poder ocupar um espaço comum. E todos os exemplos que dá, desde a África à América do Sul, alguns deles que eu até conheço muito bem do meu trabalho de investigação na América do Sul, são exemplos em que a dimensão estética de ocupação
é muito mais importante do que o eventual caráter económico associado aos commons, que poderiam também fazer parte da narrativa. Na direita há um fascínio, que eu chamo também de estético, pela ideia de local e de ordem local emergente, e que tem um caráter também ele estético, também ele normativo e ético, e que está para lá do argumento clássico do Hayek em torno do conhecimento do local, etc. À esquerda, os commons, enquanto manifestação da possibilidade da ausência de propriedade, sinalizam uma possibilidade de libertação do indivíduo das estruturas do capital, o que assume um caráter moral para eles. À direita, os commons, enquanto manifestação da possibilidade de existência de coordenação espontânea e emergente, sinalizam a possibilidade de libertação do indivíduo das estruturas burocráticas e centralizadas que caracterizam o Estado, daí o fascínio dos hayekianos por este tipo de coisa, o que também assume, neste contexto, um caráter estético, normativo e ético. Não é à toa que vocês têm aí um cartaz a dizer imposto é roubo. Este tipo de coisa tem um fascínio que está para lá do económico, tem um fascínio normativo e ético. E, portanto, este tipo de fascínio por estas coisas está para lá de qualquer tipo de racionalidade económica. Na verdade, aquilo que para mim poderia eventualmente constituir uma avant-garde radical em torno da liberdade é precisamente libertar-nos de conclusões que estejam substanciadas unicamente pela ciência. Penso que temos evidência suficiente para pensar sobre isto. Tomemos, por exemplo, algumas das coisas que nos perturbam o dia-a-dia do ponto de vista político hoje em dia. O que atrai as pessoas para a igualdade é a ambiguidade estética e normativa do termo. Não é qualquer tipo de racional económico em torno de igualdade. Aliás, eu tenho novidades para vocês, 99% do mundo não percebe nada de economia e, portanto, o racional económico nem sequer gera adesão do agente individual, porque para o agente individual isso não faz qualquer tipo de sentido. Mas a ideia de igualdade, enquanto algo ambíguo, é aquilo que permite às pessoas sentirem-se atraídas em torno disto. O mesmo que atrai as pessoas para ideias em torno do climate change. Eu já não sei se ainda se diz climate change ou se alguém teve a ideia triste de mudar isto, mas também interessa pouco para o caso. Não é certamente a ciência em torno do climate change que gera a ação nas pessoas, ou que gera adesão a isto. É a ambiguidade ética e normativa gerada pela possibilidade futura de não existirmos que atrai as pessoas para este tipo de coisas. O mesmo em relação à ideia de diversidade, que anda ultimamente muito por aí também. Não é qualquer tipo de racionalidade numérica ou biológica em torno das várias dimensões que a diversidade pode tomar. Não é isso que atrai as pessoas. Por isso é quando muitas vezes as pessoas no Twitter, no Facebook e tudo, vêm com argumentos racionais. Bom, esses argumentos racionais funcionarão certamente naqueles que pensam como eles, mas não se funcionam de todo naqueles que não pensam como eles, porque a questão é estética e normativa. E a adesão é gerada pela ambiguidade em torno da realidade da desigualdade. Não é por isso de estranhar que as tensões que historicamente assistimos entre os vários movimentos avant-garde e as correntes políticas favoráveis a arranjos estruturais eliminadores da suspeita sobre o indivíduo e sobre os grupos de indivíduos continuam bem presentes. Os movimentos da avant-garde, embora de esquerda e às vezes até próximos de partidos comunistas franceses, tiveram muitas vezes uma relação de conflito e de ambiguidade com o próprio Partido Comunista francês, porque a bota não jogava com a perdigota, diria o povo. À parte algumas incoerências, como o facto de muitos movimentos anarquistas dos nossos dias não passarem de tentativas de substituir uma estrutura de suspeita
por outra estrutura de suspeita. Penso que o movimento Occupy London é um bom exemplo disso, sem desprimor pelo brilhantismo do David Graeber, que praticamente fundou o movimento, um anarquista de esquerda, como provavelmente saberão. Algo parece hoje em dia emergir que tem o potencial de colocar a liberdade radical como fundadora de uma espécie de vanguardismo. O fascínio, palavra que continuo a usar sistematicamente, pela desconstrução estética e normativa do que temos, uma certa repulsa pela tradição, parece resultar de um cansaço em relação a tentativas falhadas de ordenar a suspeita moderna em relação ao humano. Esta é a minha explicação, assim elaborada, para muito do forrobodó e da festa agressiva a que hoje assistimos pelo mundo fora. Ora, como é que isto tudo se traduz para coisas que até são, já que eu queria trazer a liberdade ao plano do indivíduo? A ordem que é do domínio do humano só existe em relação com aquilo que no humano diz respeito ao mistério, à ambiguidade, à surpresa, à insegurança e à própria desordem, que é a única coisa que fundamentalmente caracteriza a vida. Qualquer tentativa de eliminar estas categorias é profundamente anti-indivíduo, anti-individual, e posicionar a liberdade como algo que respeita estas coisas é, para mim, do mais radical e avant-garde que pode haver hoje em dia. Aliás, para aqueles que não acompanham a sociologia, eu devo dizer que as lutas que vocês veem hoje em dia, políticas e tudo, de movimentos como o Bloco de Esquerda, isso nos melhores departamentos de sociologia do mundo já está arrumado. Geralmente estas coisas têm 40 anos de atraso. Portanto, esta gente pega hoje em dia em causas que eram do Foucault, dos anos 70, e torna-as modernas hoje, mas a coisa tinha 50 anos. Hoje em dia o que se bate muito na sociologia é precisamente estas categorias, que me parece uma coisa muito interessante. Pelo menos pelos bons sociólogos. Continua a haver boaventuras pelo mundo todo, mas também estão quase a morrer, o que não é, por isso, de preocupante o que eles pensam ou não. Se isto tudo vos parece uma coisa muito intelectual, vou-vos explicar em termos prosaicos e pretenciosamente humorísticos. O que eu acabei de dizer, que é 15 ou 20 minutos ou mais, eu gosto de me ouvir a mim próprio, portanto estou se calhar há mais tempo, não interessa, que é toda esta desconfiança pelo racional e a necessidade de trazer aquilo que é próprio do humano para a frente do debate, é algo que nós já sabemos há muito tempo. Só que tentados pela ciência, seja ela de que forma for, fomos esquecendo. Por exemplo, num registro pretenciosamente humorístico. O que fascina no amor não é a possibilidade de um amor fiel, mas a tensão geradora de ação, gera dinamismo na relação, que resulta da possibilidade da infidelidade. A certeza de um amor fiel gera uma espécie de ordem acomodada que geralmente destrói o próprio amor. Enquanto a possibilidade da infidelidade gera uma dinâmica na relação que é capaz de ordenar a relação e de a sustentar no futuro. Embora isto possa parecer humorístico, é assim que eu explico o Kirchner aos alunos, já agora. E é exatamente isso que eu penso que ocorre em qualquer dimensão do indivíduo, enquanto ser humano, incluindo na economia. Reparem, por exemplo, como a Igreja Católica, com o devido respeito para aqueles que não sejam eventualmente católicos, intuiu isto muito bem. Vejam a beleza do que é dito quando duas pessoas se casam. É uma promessa feita na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ora, a promessa matrimonial assenta no mistério em relação à vida e não na certeza de uma relação duradoura, saudável e próspera. Se a promessa fosse feita com base em certezas, não era necessário fazer a promessa. Fazer a promessa perderia todo o seu sentido. Só o mistério, a possibilidade de levar com um par de cornos, é que justifica a necessidade de fazer a promessa. Porque senão ela não seria necessária. Ora, o mesmo se aplica à liberdade.
Para mim, como eu vejo, não existe liberdade quando ordenamos a vida com base em certezas, sejam elas científicas, tecnológicas, económicas, ou seja o que for. A liberdade só existe quando somos confrontados com a possibilidade do mistério, da absoluta ambiguidade e da desordem. É aí que se vê se somos livres ou não. Por isso eu iniciei a intervenção por dizer que para mim o libertário puro é aquele que está no seu interior preparado para viver na pobreza. Porque se é pelo libertarianismo, por causa da certeza da promessa da riqueza, isso não tem nada a ver com liberdade. Como eu a vejo tratada por aqui. O limite das categorias modernas, embora atrativas, como eu disse atrás, é que não abarcam a existência do indivíduo. Mas a liberdade, porque é uma categoria que nós não podemos definir e não é passível de ser abarcada pelas outras, pode sim apresentar-se como fundadora de um projeto radical para o indivíduo. E terminei agradecendo a vossa paciência e pedindo desculpas pelo estranho que é falar sem eu poder ver qualquer tipo de reação nas caras, o que é mau porque fico sem saber se deveria ter expandido uma coisa ou outra, se disse alguma piada que ofendeu. Lá está, o risco faz parte da vida e eu aceitei falar assim, assumindo esse risco em liberdade. Bem, obrigado por este texto. Uma nota, o David Graeber acho que faleceu aqui há uns dias, por acaso vi pouca gente... Semana passada. Sim, eu comentei porque eu até gosto de ver as coisas dele. É um anarquista de esquerda e tem aquele livro Adeptos, os primeiros 5.000 anos, que eu acho bastante bom. Ele infelizmente ficou com a sua imagem um pouco manchada porque foi envolvido numa tentativa de shaming de um colega de Oxford, onde pelos vistos manipulou e-mails para o acusar de assédio sexual e tudo. Uma coisa que depois acabou por cair no esquecimento, e foi uma pena porque foi um episódio que de certa forma manchou aquilo que foi uma carreira brilhante, um anarquista de esquerda muito bom, um anarquista muito puro e com um trabalho intelectual muito interessante. Sim. Foi só pena esse pequeno pormenor que não tinha necessidade nenhuma daquilo. Eu vou responder, comentar, aqui com uma anedota que eu não sei se quem já ouviu ou não. Já não me lembro. São aquelas coisas que não se conta e depois já não sabe quem contou e quem não contou. E é a relação de nós com Deus ou com a ideia de qualquer coisa. Eu ouvi isto de um conservador americano que se radicalizou, tornou-se anarquista com o tempo e tem um texto belíssimo sobre o assunto. Tipicamente americano, não europeu, não é? Nos parâmetros americanos. E ele começou uma conferência por contar a nota que era assim, é um tipo de homem de negócios que precisava ter uma reunião no centro, não é? Downtown, e anda ali à volta à procura de estacionamento e está à rasca, porque aquilo é uma coisa muito importante, ele tem mesmo que chegar a horas e não há hipótese, é mesmo uma coisa muito importante para ele. E está ali à volta e ele às tantas já rasca e diz assim, Deus, pá, se me arranjares aqui um lugar de estacionamento, eu deixo de beber, deixo-me meter com mulheres, deixo de jogar, deixo de não sei quem, não sei o que mais. E ele acaba a dizer isto e sai um carro logo à frente dele. E ele diz assim, Deus, pá, já não preciso, já arranjei. Fascinante. Eu não sei se isto tem uma mensagem, se não tem. Tem alguma. Eu parti-me a rir quando ele contou isto. Ele já morreu, já faleceu. Ele, só para enquadrar, ele foi editor da National Review durante muito tempo. E depois, quando se começou a radicalizar, como a revista, no fundo, é dominada principalmente pelo neoconservadorismo, embora tenha lá o histórico, agora não me estou a lembrar do nome, e até acabou por ter que sair. Não é? E depois fundou o seu site, a escrever e foi-se radicalizando, conheceu o Oxford e coisas desse género. Portanto, ele tem um texto que se chama The Reluctant Anarchist. Portanto, é o relutante, não é? Ele mas é não relutante. E até no final do texto cita São Paulo e coisas do género. Tem piada o texto. Mas vou mandar.
para eu ver. Sim, eu de vez em quando venho com esse texto para fora. Ele também foi na altura um reaganista, e a mim diz muito porque eu apanhei na adolescência o Reagan e o Thatcher, não é? Portanto era um tipo impossível, eu era impossível de aturar, porque defendia de tal maneira e em tais termos que ninguém me aturava. E, portanto, eu conto essa história várias vezes e, portanto, até era chato na família, reuniões de família ou de amigos, era uma chatice. Há o que eu tentei dizer ali de forma mais estruturada, quer dizer, acho que disse en passant, mas que penso liga um pouco até com a anedota que tu contaste. Quando eu disse que não era, deixou de ser para mim uma coincidência o facto do libertarianismo tradicional respeitar tanto a tradição, embora muitos sejam até ateus. Eu penso que está para lá, não é, como eu disse, do respeito pela liberdade religiosa, mas é um reconhecimento de que a religião, nomeadamente o cristianismo, é muito interessante, tem coisas muito interessantes para os libertários. Por exemplo, em linha de conta com aquilo que eu disse e com a anedota que tu acabaste de contar, uma coisa que as pessoas esquecem, tipicamente, é que na Igreja Católica só se declaram santos, não se declara gente condenada ao inferno. O que é um pormenor que passa despercebido, mas que é absolutamente fascinante, isto é, a relação do indivíduo consigo próprio e com Deus é algo que é do foro entre ele e Deus, por muito que esteja lá uma hierarquia. Portanto, a Igreja não se reconhece o direito de condenar uma pessoa. O que é uma coisa fantástica, não é? Portanto, a aproximação entre os dois campos, uma certa emergência de um certo fascínio pelo conservadorismo hoje em dia e tudo, também tem estes elementos, não é? De ir buscar à história coisas, afinal esquecemos isto. Em relação à questão da vanguarda, também é um comentário que eu costumo fazer. Há, de certa maneira, uma coincidência, quer dizer, 100 anos depois, não é? A vanguarda era o socialismo e o comunismo, no final do século XIX, e eles andavam, havia muito sectarismo, não é? Os comunistas, na verdade, sempre combateram qualquer outra linha que não fosse o comunismo, com violência até intelectual e até na prática. E a verdade é que no meio do sectarismo dentro do mundo socialista, anarquista de esquerda e comunista, eles acabaram por tomar conta do século XX. Isto só para dar uma... Às vezes quando na área liberal e libertária há muita... Também há sectarismo e também há discussão e também há debate e às vezes rejeição e é histórica. Se tivermos... o que eu quero dizer é pode-se confundir isso com uma perda de tempo ou coisa do género, ver de uma forma negativa, mas na verdade o que isso representa é que o debate está a ir para esta zona, não é? Quando está muita gente a discutir o que é o liberalismo e se deve ir por este caminho ou por aquele, e há vários ramos e eles nos pomos uns contra os outros, eu já participei bastante nessa linha, por exemplo, uma delas, tu falaste da questão da económica, não é? Não é economia, não é? E eu cito sempre o Roosevelt dizia que nós somos libertários, não acordamos de manhã para ser eficientes. Não é? Eu sou libertário, quer dizer, não é o ser eficiente, nós sabemos que o caminho que é mais, que traz crescimento económico e que traz ordem económica e que está bem-estar a todos, não é? Mas nós não acordamos de manhã a dizer, eu sou libertário, fiz porque há crescimento económico, não é? Tem que haver ideias, não é? Tem que haver a estética, tem que haver a tal... suponho eu, na linha que disseste. E, portanto, não é o eficientismo que nos motiva, não é? Nós temos que ver justiça na liberdade individual, não é? Justiça... nós não somos formigas, não é? Como no comunismo, onde todos os papéis estão... Aparentemente eles diziam que se for assim ficamos todos melhor, mas no final não é por causa... da eficiência. Nós queremos fazer cada um atingir os seus próprios preferências subjetivas, digamos, para usar o termo da escola austríaca. Não é? Portanto, não é eficiência, não é a maximização do lucro. Não é? O lucro não é tudo, é um sistema contábil que é muito importante para coordenar recursos, mas não é no libertarianismo nós porque vamos ter lucro, não vai haver mais lucro. Pronto. E essa dimensão parece-me importante.
Sim, não é. Agora, o ênfase muitas vezes no debate está nessas dimensões. Por exemplo, mesmo na área onde eu trabalho, costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, dá-se aulas de gestão com base em empresas com sucesso. Não se dá aulas de gestão com base em empresas que faliram. Provavelmente seria muito mais interessante. Dá-se aulas de empreendedorismo com base em empreendedores que tiveram sucesso. Não se dá aulas de empreendedorismo com base em empreendedores que, coitados, a dada altura, o último recurso foi virar e arranjar emprego no Estado. Provavelmente seriam muito mais interessantes para entender o empreendedorismo. Isto colocando de forma simples. Não, ninguém acorda de manhã com essa ideia na cabeça. E o exemplo que eu dei dos commons, ninguém... Repara, ninguém é um exagero, não é? Mas o que de facto atrai naquilo é a possibilidade utópica de algo que nós queremos que exista, não necessariamente a possibilidade daquilo existir ou não. E, portanto, quando se lê um livro como uma anarquista, como a Silvia Federici, que é uma anarquista de esquerda, as coisas que ela conta sobre os commons na América do Sul, é uma narrativa estética. Nunca se refere a questões de caráter económico. Refere-se, quando muito, no máximo, a questões de como é que se faz o governo dos commons, que na ideia dela será sempre por via democrática, etc. e tal. E portanto, os commons têm esse atrativo estético, como exemplo, e outras coisas, e os outros exemplos que eu dei, como eu vejo. José, obrigada pela intervenção. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isto ou fazer uma pergunta. Nós acho que temos que continuar com o programa. Claro. Portanto, ia convidar só a bater palmas e a agradecer. Obrigado eu pela oportunidade. E boa sorte para o resto do encontro. Uma pena não estar aí, mas pronto, fica para a próxima. Fica para a próxima. Vou então aqui encerrar a sessão do Zoom, está bem? Um abraço. Deus. Um abraço a todos.